E sobre esse assunto, sobre o código, a gente conversa com a relatora da matéria na comissão mista, que é a vereadora Sabrina Garcês. Vereadora, obrigado pelo contato com a gente aqui na Sagres. Bom dia. Bom dia, Rubens, Jéssica, Cileide. Bom dia a todos que estão nos assistindo. É um prazer falar com vocês mais uma vez. Obrigado pela disponibilidade aqui de conversar com a gente. Vereadora, primeira coisa, assim, antes do próprio projeto, há alguma possibilidade de a comissão mista voltar a se reunir a portas fechadas e deliberar matérias? Porque esse é um projeto que vai mexer com a vida de todo mundo, praticamente, na cidade, e é preciso ter transparência, ter abertura em relação a ele. A Câmara tem espaços maiores, se a alegação é essa de aglomerações, tem espaços maiores do que a sala de reuniões da presidência, tem o auditório Carlos Eurico, tem mais espaço no auditório Jaime Câmara. Então, não há motivos, na minha opinião, queria perguntar isso à senhora, para que a discussão seja a portas fechadas. Há possibilidade de transmitir com a TV Câmara, enfim, ou mesmo abrir para a imprensa para acompanhar essas tramitações. Há alguma possibilidade da comissão mista voltar a se reunir a portas fechadas, vereadora? Rubens, quem convoca a reunião é o presidente. Eu sou relatora. Agora, enquanto eu estive presidente da CCJ, todas as reuniões, absolutamente todas, foram transmitidas e com portas abertas. E quando veio a pandemia, todas estavam disponíveis também na internet. É um pedido que eu posso fazer para o vereador Cabucena, que é o presidente, mas eu não tenho esse poder de decidir se vai ser aberta ou não. Mas nós iremos fazer esse requerimento para que na sessão de votação da comissão mista em relação ao Código Tributário, que de alguma maneira isso seja pelo menos transmitido. E o que já avançou, vereadora, sobre emendas ao projeto de Código Tributário? O que deve ser já alterado nesse projeto da maneira como ele chegou lá do Paço? Olha, ontem nós saímos do Paço quase 10 horas da noite e algumas coisas já foram revistas pelo prefeito Rogério Cruz, pelo secretário-geral. O primeiro é o CUB, que a partir de 2023 a correção vai ser apenas pela inflação, ou seja, esse índice ele não vai ser aplicado anualmente, ele vai servir apenas como base para a gente definir o valor venal do imóvel, já que a gente está mudando das zonas fiscais e passando para as alíquotas de acordo com o valor venal. Então, para se estipular o valor venal, vai utilizar o CUB, que é esse custo unitário básico dos materiais de construção, e a nossa briga para que o índice que seja usado seja o de julho. O que foi proposto é que seja o índice de novembro, e nós estamos ainda nesse diálogo com a prefeitura, mas já avançamos muito. Eu acredito que nesse sentido do CUB. Também o prefeito Rogério Cruz já determinou que as casas com o valor de até R$120 mil serão beneficiadas pela isenção. E o desconto de 10% à vista também vai ser mantido. Tem a questão do ISS de algumas atividades econômicas, que também foi para 2%, que antes estava 5%. A planta de valores também não vai sofrer alteração. Então, isso tudo foi determinação de ontem, né, com a reunião com o prefeito e com os secretários. Tem também a questão dos arquitetos, que volta para a condição anterior, que era uma demanda também que a Câmara levou, bem como a manutenção da lei dos clubes recreativos. A lei vai ser extinta, né? Mas nós vamos trazer o corpo da lei para esse novo código. Então, tudo isso nós conseguimos avançar nessa reunião de ontem. Bom, e aí só antes aqui da Cileide, sobre o CUB, como é que fica na prática o pagamento do IPTU em janeiro, se o projeto for aprovado até o final desse mês, enfim, ter validade para janeiro de 2022? O que os vereadores pretendem é que a base de cálculo da planta de valores, do valor venal dos imóveis, seja com base no CUB de julho, e aí já seria mais fácil calcular. Daria para prever quanto cada contribuinte vai pagar de IPTU, porque nesse momento não é possível saber quanto eu vou pagar de IPTU no ano que vem. Exatamente, Rubens, é exatamente isso. Então, nós ainda estamos fechando essa questão da fórmula do CUB. Agora, acho que o grande avanço que nós já tivemos foi para que, a partir dos anos subsequentes, não se utilize mais esse índice, apenas a correção inflacionária. Bom dia, vereadora. Ontem, um assunto que foi discutido a portas fechadas, trancadas e vigiada por 4 guardas
da Câmara e não transmitida pela internet foram decisões a respeito que interessam somente aos vereadores e não à cidade em geral, né? Que foi a antecipação, a decisão de resgatar projetos que tinham sido tirados de pautas, um deles do vereador Juarez Lopes, que antecipa a eleição do presidente da Câmara, outro que aumenta 2 vagas nas comissões, né, da Câmara de Goiânia. Quer dizer, a Câmara está criando também um outro membro para a mesa diretora, um 4º vice-presidente. E tudo isso fala-se também que vai ser o abre-alas para depois a Câmara mudar, a flexibilizar os cargos dos gabinetes. Era esse assunto que os vereadores não queriam que a sociedade acompanhasse na reunião da CCJ? Cileide, como eu disse, quem escolhe a forma com que a comissão vai ser conduzida é o presidente. Eu não sei por que foi... aliás, ele justificou que em relação à pandemia, eu acredito que tinha outros meios de transmitir. E eu, por exemplo, eu não tenho problema de falar de qualquer tema. Esse projeto foi votado, especificamente o projeto que cria esse cargo de um 4º vice-presidente na Câmara, e também aumenta as vagas nas comissões, mais 2 vagas, e que antecipa a eleição na mesa diretora. Agora, isso, de uma maneira ou de outra, tem que ser público. O projeto está protocolado, está disponível. Então, eu não acredito que o debate deva ser escondido de qualquer maneira. Acho que a sociedade ela tem que saber e cada vereador tem que se manifestar. Bom, mas foi escondido, né? Aconteceu e foi escondido. A questão agora nem é mais se devia ou não devia, mas que foi. E aí eu pergunto, por que os vereadores não querem esses cargos e por que não defenderam isso abertamente em plenário durante uma sessão e explicasse o que a sociedade ganha com isso, ou se é uma questão mais de disputa de poder, o que os vereadores estão ganhando com isso? Cileide, eu não posso falar em nome dos vereadores, mas quando esse projeto chegar no plenário, que é o espaço para a gente fazer as discussões, eu irei discutir. E acredito que outros vereadores também, como foi discutido lá, alguns vereadores defendendo, outros vereadores que no primeiro momento são contrários. Nós precisamos pegar esse projeto. Eu confesso que eu ainda não tive o projeto na mão, eu não sei se foram acrescentadas emendas ou não. O que eu sei é o que foi lido ontem, que é justamente a criação da 4ª vice-presidência como das comissões. Em relação às comissões, eu acho importante sim essa criação, porque você amplia a participação de outros vereadores em comissões importantes também para a Câmara. A gente tem a comissão de orçamento, a gente tem a comissão de educação, comissão de direitos humanos, e quanto maior essa participação, eu acredito que é mais salutar para os trabalhos internos. Em relação à antecipação da eleição da mesa, foi uma decisão da mesa diretora, e aí nós vamos analisar se é válido ou se não é válido essa antecipação da mesa. Ainda precisa de um diálogo com a própria prefeitura, com o paço municipal. Então, tudo isso ainda está sendo construído. Ele foi votado ontem, é a primeira fase desse processo, que agora segue para o plenário. Bom, a senhora, na eleição da atual mesa diretora, a senhora foi oposição, né, à mesa. Quando esse projeto entrou na pauta, a senhora foi contrária, porque a senhora era de um grupo de oposição. E agora, a senhora concorda que se faça antecipação da eleição da mesa? Cileide, na verdade, o que eu sigo hoje é uma parceria com a prefeitura. Naquele momento, nós entendíamos que ainda era muito cedo, mas nós ainda não rediscutimos esse assunto. Esse assunto entrou em pauta ontem, e aí eu ainda vou buscar também entender com a minha base, com a própria prefeitura, como que isso vai ser tratado. Bom, mas a senhora agora já é do grupo que faz parte, o antigo grupo da mesa diretora. A senhora agora participa de um grupo único, que é esse que a senhora chama, que está alinhado aí com a prefeitura. Não, na verdade, eu faço parte de um bloco de vereadores, que é um bloco que foi criado em janeiro, que tem mais 5 vereadores. Não faz parte de um grande bloco ou de um grande grupo. Eu estou inserida dentro desse bloco, dentro desse grupo, e esse grupo decide as coisas
de maneira conjunta e unitária. Nós temos o Paulinho, que agora é secretário, nós temos o Bessa, que é secretário, o vereador Léo José, tem eu e tem a vereadora Leia. Então, nós desenvolvemos esse grupo e a gente toma essas decisões de maneira conjunta. E o vereador Marlon também. Bom, na reunião que a senhora disse que teve com o prefeito ontem, quem participou dessa reunião? Quem estava nela? Cileide, foi uma reunião aberta, todos foram convidados. De cabeça, que eu lembro, vereadora Ava, vereadora Zulim, vereador Bocão, vereador Rafael, vereador Anselmo, eu estava presente, o Cabo Sena, o vereador Bruno Diniz e alguns outros vereadores. Eu acho que o vereador Henrique também participou. De cabeça eu não vou saber nominar todos que estavam presentes, mas tinha uma grande parte dos vereadores estavam lá. O vereador Juarez também. Vereadora, a senhora já estabeleceu o cronograma de votação, de apreciação do Código Diretor na CCJ? Desculpa, na comissão mista. Do Código Tributário, bom, o que nós pretendemos é quinta-feira fazer essa audiência pública à tarde e a partir de sexta-feira começar a trabalhar no meu relatório. Devo trabalhar ele na sexta, no sábado e no domingo e quero apresentá-lo na segunda-feira para a comissão mista. Essa é uma pretensão, não sei se eu vou conseguir, porque é um tema muito extenso, mas nós vamos fazer um esforço para entregar isso na segunda-feira. Na legislatura passada, a senhora ficou 6 meses com o projeto na CCJ, discutindo o Código Tributário na CCJ, que era uma comissão só de mérito, que só avaliava a legalidade e constitucionalidade. Como agora a senhora está na comissão mista, não era plausível que a senhora pedisse pelo menos, no mínimo, 1 mês de prazo para fazer uma discussão mais aprofundada desse projeto? Cileide, a grande diferença é que hoje nós temos uma prefeitura que dialoga com os vereadores. Infelizmente, da última vez, por mais que a CCJ tentasse dialogar e conversar sobre aspectos constitucionais do projeto, nós não éramos ouvidos, as reuniões não aconteciam, as reuniões eram marcadas para muito tempo depois, então não existia essa sintonia de debate e discussão entre poder público, poder executivo, poder legislativo e sociedade civil. Hoje nós temos esse ambiente. Ontem nós ficamos até 10 horas no Paço Municipal, na sexta-feira da mesma maneira. Sábado e domingo, os técnicos da prefeitura trabalharam em relação às pautas de sexta. Não é o tempo, mas é a qualidade do debate. E hoje nós temos essa qualidade com o esforço principalmente da Prefeitura e da Câmara de Goiânia, que de fato escolheram o Código Tributário para ser esse grande vetor aí de reorganização do município, do desenvolvimento econômico do município, esse vetor aí que a gente precisa para a retomada econômica. Então, quando há interesse, como o prefeito Rogério Cruz demonstrou, em aprovar um projeto dessa magnitude, as coisas fluem de maneira muito mais natural, que infelizmente não ocorreu da última vez que o código foi para lá. Todas as vezes que a gente tentou um debate, o que a gente escutava era judicializa ou vai para votação. Então, quando o debate, o diálogo é fechado, e por mais que a gente tentou, e às vezes por isso, essa demora, infelizmente, um projeto tão importante como esse não foi votado. Pois é, mas a senhora, diferentemente, defendia naquela época um debate também com a sociedade. E a senhora saiu da Câmara e fez várias audiências públicas fora da Câmara para discutir com a sociedade. Agora não vai ter, só está falando um diálogo com o Paço, reunião a portas fechadas com o prefeito na prefeitura até 10 horas da noite, onde se discute o que o vereador e o prefeito querem, quer dizer, não tem a sociedade aí. E aí, outra coisa que eu queria, né, além disso, quer dizer, está faltando a parte da sociedade nesse debate, e segundo, a senhora falou sobre a qualidade das informações. Seus colegas vereadores, muitos estão reclamando exatamente da falta de qualidade das informações, que os técnicos estão na prefeitura, estão à disposição, mas não respondem as principais dúvidas que eles têm em relação ao código. Quer dizer, aí eu pergunto, primeiro,
não falta discutir com a sociedade e, portanto, ampliar esse debate por mais tempo? 2, a qualidade das informações do município não está atrapalhando que se tenha uma compreensão exata do que é esse projeto? Novamente, Sileide, esse processo ele não começou a ser debatido agora, o que também não ocorreu na última gestão. Aliás, o que ocorreu na última gestão, que ele só foi debatido na Câmara Municipal. A Câmara de Vereadores e a sociedade civil não foi chamada para preparar esse código, como ocorreu agora. Então, os debates começaram na Secretaria de Finanças com a participação, sim, da sociedade, com representantes da sociedade organizada. Nós fizemos, sim, uma reunião com o prefeito Rogério Cruz, depois que esse projeto chegou na Câmara Municipal, com a sociedade organizada, representantes dos condomínios fechados, representantes dos comerciantes, representantes dos industriais, representantes, enfim, vários representantes da nossa sociedade. Já tivemos uma audiência pública, teremos outra audiência pública. Se for necessário, outra audiência pública será feita. Não tem problema. Mas eu acredito que é um debate que tem amadurecido, que está amadurecendo. A mídia tem feito um papel fundamental, que é divulgar. Então, as nossas redes sociais estão... eu tenho recebido várias perguntas. Então, a gente tem mantido esse diálogo, sim, tanto com a sociedade civil organizada, como com a população, com a dona Maria lá do bairro, mensagens de WhatsApp que eu tenho recebido. O que cabe a nós é realmente dar essa resposta, uma definição. Em relação à compreensão das informações, Sileide, eu não posso falar em nome de outros vereadores. Tem vereadores que já compreenderam, tem vereadores que ainda não compreenderam, cada um no seu tempo, e isso é normal. O mais importante é a disponibilidade que o prefeito e a Secretaria de Finanças, com o secretário Geraldo, tem deixado à Câmara, no sentido de realmente estar disponível para responder, para fazer simulações e para dialogar. Não existe nenhum ponto que não possa ser mudado. Tudo está em constante debate. É isso que faz o código avançar de maneira tão rápida na Câmara Municipal. Pois é, quando a senhora citou aí as entidades que participaram do debate, a maioria delas é do setor econômico, da atividade econômica, e cujos interesses nem sempre coincidem com os interesses da sociedade. Um exemplo disso é o setor imobiliário, que vai ser beneficiado com a redução nas alíquotas do ITU, né, o imposto sobre lote baldios, bem superior à redução dos imóveis. A senhora é considerada dentro da Câmara de Goiânia a principal representante do setor imobiliário, dos empresários. A senhora representa esse segmento. Qual a garantia de que esse plano vai ser melhor para os empresários que ganham dinheiro com os lotes baldios e, consequentemente, a tendência é de que não seja bom para a sociedade que precisa de cobrar mais imposto, né? Existe até o imposto progressivo para lote baldio, para que a cidade tenha um crescimento ordenado e não fique à mercê da especulação imobiliária. Bom, Sileide, não só o mercado imobiliário, mas tem outras representações também. E o mercado imobiliário é um dos grandes produtores de riqueza da nossa cidade. Com certeza tem que ser levado em conta o que o mercado pensa, assim como o representante dos condomínios, que hoje serão os mais afetados, vamos dizer assim, por esse reajuste em relação à alíquota, que também esteve presente. O debate ele tem que ser feito com qualquer pessoa, independente de quem seja. É nisso que eu acredito, Sileide. E eles também estão sendo afetados. Eles têm lotes na cidade, têm casas, eles vendem. O aumento do IPTU também é um aumento, por exemplo, para o negócio deles. Eu não entendo... Não afeta, vereadora. Esse segmento, eles trabalham com incorporação. Eles têm lotes baldios, eles fazem prédios e vendem. Eles não ficam com estoque de imóveis. Então, na verdade... Para eles não interessa. Então, aí a gente já fala... É porque você jogou nos lotes baldios, né? Então, aí você já está falando que eles, de fato, não deixam esses lotes baldios. Mas, de qualquer maneira, eles têm... Eles deixam, na especulação imobiliária. Tem 115... Só completando, tem 115 mil lotes baldios, pelo menos em Goiânia. Eles mantêm um estoque de lotes baldios e não constroem todos. Primeiro que esse dado não é confiável.
esse dado dos 115 mil lotes, e parte desses lotes também são do poder público, que é outra discussão que a gente está tendo também, que é a destinação dessas áreas públicas. Agora, sobre o mercado, eu acredito que tem sim que fazer esse debate. E todo mundo, Cileide, precisa entender que a gente precisa equilibrar o IPTU da nossa cidade, que é um IPTU injusto. Nós vamos falar que 47% da população vai ter uma redução do seu IPTU. É redução no boleto final. Não é um aumento de inflação, é uma redução. 47% da população vai ser beneficiada com isso. Se nós jogarmos aquela população que vai ter um aumento de 0 a R$100, e se a gente divide isso por 12, Cileide, a gente está falando aí de R$9 por mês para ajudar a financiar a cidade, nós estamos falando de 80% dos imóveis na nossa cidade. Então, é sim um código mais equilibrado. Nós temos que encontrar uma maneira desse reajuste para os imóveis mais altos, que vão ter, de fato, um impacto muito profundo no valor individual. É isso que nós temos que entender. Agora, eu acredito que quem tem mais tem que contribuir com mais, quem tem menos com menos, e quem não tem condições com nenhum. Eu recebi uma mensagem de uma tia minha que mora num grande condomínio fechado em Goiânia. Ela paga R$2.500 de IPTU, Cileide. Isso é o valor do condomínio mensal dela. Nós estamos falando de um IPTU que ajuda a custear a cidade. Então, às vezes, as pessoas se esquecem também que ainda existe muita injustiça em relação a esses imóveis. Eu não estou aqui para fazer, vamos tirar dos ricos para dar para os pobres. Não é isso. Mas é conseguir fazer um equilíbrio e chamar a população para um debate de fato equilibrado. Sabe, uma casa num condomínio fechado, que está valendo aí na casa de R$2,5 milhões, está pagando IPTU de R$2.000. Enquanto tem outras pessoas da periferia que também estão pagando proporcionalmente a mesma coisa ou pagando mais. É isso que a gente tem que achar o equilíbrio. Claro, levando em consideração o momento que a gente passou de uma pandemia, as pessoas estão quebradas. O setor produtivo precisa ser impulsionado. Poder público não gera riqueza, poder público só gera despesa. Quem gera riqueza são os empreendedores. Eles precisam ser ouvidos também. Nós precisamos impulsionar isso para que a cidade volte a crescer. O IPTU, Cileide, de Goiânia, contribui quase da mesma maneira com o orçamento que o ISS. Isso quer dizer que a nossa cidade está virando uma cidade dormitório. Isso é muito ruim para Goiânia. Nós precisamos voltar a fazer as atividades econômicas fluírem na nossa cidade. E tudo isso vale o setor produtivo, o mercado imobiliário, o setor de atividades econômicas, de turismo, de shows, a hotelaria que está em cima disso, as atividades econômicas de franquias, as atividades ligadas ao setor de tecnologia. Tudo isso a gente tem impulsionado nesse código. Então, é um esforço para que a gente consiga entregar para a sociedade um sistema de tributação mais justo. Vai ter aumentos? Com certeza terão aumentos. Mas o que nós queremos é que esse aumento no bolso do indivíduo não seja tão impactante assim, mas que a gente consiga redistribuir todo esse custo da cidade de maneira mais justa. O plano está dando um perdão fiscal de R$39 milhões para os times de futebol e também está dando isenção para os times de futebol sem nenhuma contrapartida. Vai ficar desse jeito? Esse não foi um tema que vocês discutiram com o prefeito ontem? Na verdade, já estão dando a contrapartida, já existe uma lei que determina que eles atendam a pessoas, essa juventude aí, sem qualquer tipo de custo. O Goiás Esporte Clube já mandou para a gente essa tabela. Hoje eles de 3.000 alunos, 2.000 são bolsistas, assim como o Vila Nova. Nós estamos buscando esses dados também do Atlético e de outros times. E vamos manter, como nos clubes recreativos também, essa isenção, desde que cumpridas algumas regras. E quais serão as regras? O atendimento à população carente. Mas isso vai estar claro na lei? Claro. E o perdão também vai ser concedido? Sim. A senhora disse que foi acertado com o prefeito que o CUB vai ser, a partir de 2023, ele vai subir de acordo com a inflação e não de acordo com o aumento do CUB. Por que, então, substituir pontuação para CUB se vai ficar desse jeito? Quer dizer, vai ficar meio Frankenstein, né? Porque ele vai ser o CUB, mas ele não vai ser o CUB a partir do ano que vem, porque o índice vai ser diferente.
Na verdade, o CUB é para determinar o valor, para ajudar a gente no cálculo do valor venal do imóvel. Não vai ser o fator de reajuste desse IPTU. Como nós estamos mudando o sistema de zonas, a gente precisa de um outro parâmetro para fazer a pontuação dessas casas. A forma de conservação, que a atual forma, os atuais anexos de Goiânia são muito confusos. E o CUB ele traz essas características de maneira mais adequada e seguindo as regras da ABNT. É por isso que ele vai ser mantido, para que a gente defina o valor venal, que hoje, na cidade de Goiânia, por exemplo, o vereador Bocão falou, mas acho que falta compreensão, em relação ao fator de desvalorização. Na atual forma de cálculo do IPTU em Goiânia, isso não é levado em conta. O CUB também consegue contemplar isso. Então, é basicamente para a gente conseguir, de fato, esclarecer a forma de cálculo do valor venal do imóvel e, a partir disso, esse reajuste pela inflação. Vereadora, assim... Eu preciso pegar uma tomada que meu computador vai desligar. Vocês aguardam um minutinho? Desculpa, eu achei que estava ligado na tomada. Rubens, ok, vereadora, ela pode pegar o seu... Bom, a gente está conversando com a vereadora Sabrina Garcês, ela que é relatora, foi eleita ontem relatora da comissão mista na Câmara, né, que vai avaliar agora por onde passa a comissão, o Código Tributário. Ela informou aqui para os ouvintes da Sagres que ontem houve uma reunião dos vereadores, né, boa parte dos vereadores estava presente com o prefeito de Goiânia, Rogério Cruz, e que nessa reunião com o prefeito foi feito um acordo sobre vários pontos, e é sobre isso que a gente está conversando agora com a vereadora, que novamente conseguiu voltar para a nossa conversa. Vereadora, a gente estava falando aqui sobre esses acordos que foram feitos. A senhora disse que o desconto de 10% ele vai voltar. Só para o nosso ouvinte entender, hoje quem paga à vista tem 10% de desconto. O projeto da prefeitura reduzia esse desconto para 5%. E aí eu queria entrar no segundo ponto, que é o que pretendia a prefeitura que esse 5% fosse usado para que as pessoas levassem as pessoas à atualização do imóvel. Ontem, o Lucas Moraes, que é o subsecretário de Finanças, disse aqui para nós na Sagres que o novo código exigirá que o contribuinte faça uma atualização anual do seu imóvel, da mesma forma como nós somos obrigados a fazer a declaração de imposto de renda. Só que ninguém sabe disso, né? O imposto de renda é feito uma campanha, há todo um trabalho para que as pessoas façam a declaração. Mas ele disse que quem não fizer, as pessoas não vão ficar sabendo, porque não existe esse trabalho, vai ser multado em R$500. Isso está dentro do projeto. Hoje a multa é de R$38. Quer dizer, é justo isso? É justo cobrar uma multa de R$500 para uma atualização cadastral que não era feita e que as pessoas nem sabem fazer? Exatamente, Leide. E, inclusive, uma das demandas é para que isso seja amplamente divulgado. Não existia comunicação. Nós esperamos agora um trabalho da prefeitura para que faça essa conscientização da população, ampla comunicação, e também o que foi sugerido é que essa multa não seja aplicada imediatamente, que a gente crie um sistema de advertências para aí sim, depois de várias vezes o contribuinte ter sido notificado, várias vezes não, 2 vezes, aí sim você aplique a multa. Mas, como você disse, se não houver um trabalho de comunicação, de conscientização, aí é injusto cobrar do cidadão. Mas o que a gente pretende é investir maciçamente na comunicação, tirar essa multa imediatamente e aplicar um sistema de advertências para aí sim, depois de notificado várias vezes, esse cidadão aí ser multado, caso isso venha acontecer. Vereadora, só para encerrar da minha parte, a senhora acha que o projeto vai ser votado até o dia 29 para ser publicado até o dia 1º, como quer a prefeitura? Isso está combinado? Isso é um pedido da prefeitura e nós vamos esforçar para que isso aconteça. Vamos aprofundar os debates, nem que tenha que entrar
aí ficar à noite, outros períodos, finais de semana, é o que a gente vai tentar fazer. Se nós entendemos que o debate está maduro o suficiente, a gente coloca em votação. Se não, a gente continua debatendo o código. Rubens. É isso, vereadora. Obrigado pelo contato com a gente aqui na Sagres. Bom trabalho aí nessa semana. Relatora, portanto, do Código Tributário na Comissão Mista. Sabrina, um abraço. Obrigado pela entrevista aqui. Bom trabalho aí. Obrigada, Rubens, Leite, Jéssica, todos aí que estão nos assistindo. Foi um prazer falar com vocês. Sempre à disposição. Boa terça-feira. Obrigado. Obrigado aqui pela entrevista. A vereadora Sabrina Garcês conosco. Ela é relatora do projeto, portanto, de novo Código Tributário da cidade de Goiânia. O projeto que passa nessa semana pela tramitação, pela avaliação da Comissão Mista. Na semana passada já aprovado na CCJ em primeira votação em plenário. Depois da mista, a previsão da vereadora é apresentar o relatório na segunda-feira. Aí depois tem a previsão de votação no plenário, se for aprovado na mista. Enfim, emendas, mudanças, tudo isso sendo debatido e com detalhes aqui na Sagres. Destaques a íntegra dessa entrevista você confere acessando o nosso portal, o sagresonline.com.br. Agora são 8h09.